Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu na semana passada fiquei bastante surpreendida quando ouvi na TSF o Sr. Presidente do PS, Carlos César, ex-deputado Carlos César, a dizer que era urgente fazer alguma coisa quanto à degradação do SNS. Eu até fui ao dicionário para ter a certeza, degradação significa o ato de deteriorar, e o senhor Presidente do PS está preocupado com o que aconteceu quanto à deterioração do SNS. Ele diz: ou o Governo resolve esta situação com a inversão da tendência de degradação do SNS, ou vai ser complicado justificar-se aos portugueses. E eu fiquei a pensar o que é que teria acontecido ao Sr. Presidente Carlos César, antigo deputado, para, tendo saído do hemiciclo, mudar assim de ideias, porque enquanto aqui estava foi grande defensor da política deste Governo. E então lembrei-me que ele se calhar tinha ido falar com aqueles amigos, lembram-se, com quem ele várias vezes nos falou aqui no Parlamento na legislatura passada, lembram-se, era o Nuno, a Mariana, a Augusta, o João, o avô do André e o Hugo. E eu pensei, se calhar o Dr. Carlos César foi falar com eles. E então eu também fui falar com eles para ver o que é que se passava. E então é assim, o Nuno, que tinha saído de uma situação de pobreza, sente-se muito pobre na mesma hoje em dia, porque precisa de marcar uma consulta de oftalmologia, só que só 52% dessas consultas é que acontecem dentro do tempo de resposta. E, portanto, o Nuno juntou-se aos 709 mil portugueses que no final de 2018 ainda aguardavam por uma consulta, nessa altura há mais de um ano. A Mariana, lembram-se da Mariana, que ganhava o salário mínimo nacional, não ganhava muito, dizia o Dr. Carlos César, precisa de uma cirurgia que não consegue marcar no Serviço Nacional de Saúde e junta-se por isso aos outros 245 mil utentes do SNS que aguardam por marcação. Ela até tentou marcar através do SIGIC, que foi uma coisa que ela ouviu falar, só que o que acontece é que, como este Governo há mais de um ano que tem faturas em atraso para pagar aos hospitais do privado e do social, também não consegue resolver a situação aí. A Augusta, dizia o Dr. Carlos César, tinha 2 filhos que agora estão no 7º e no 10º, porque entretanto mudámos de ano, e que andavam todos muito felizes por causa dos passos sociais. E é verdade, porque a Augusta vive em Almada e tem dado tanto uso aos passos sociais que o filho dela, do 7º ano, tem asma e ela tentou ir à urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta, estava fechada, e então apanhou um comboio, 2 autocarros, 1h30 de viagem para chegar a Santa Maria, que está congestionada de qualquer das maneiras. Claro que depois no regresso, não é? 2 autocarros e um comboio chegam tarde a casa, no dia a seguir, baixa de assistência à família, não pode ir trabalhar. O João, como disse o Sr. Deputado Carlos César na altura, ia estudar para o interior. É verdade. Foi estudar para o Instituto Politécnico de Viseu, para o curso superior agrário. Estava muito contente, teve um pequeno acidente com o trator, uma coisa um bocado aparatosa, pediu uma ambulância ao INEM. O que é que acontece? Como o Hospital de São Teotónio, que serve a zona de Viseu, não tem macas, as ambulâncias estão paradas à porta do hospital à espera de deixar lá os doentes. Portanto, o desgraçado do João teve horas à espera de uma ambulância e já não está assim tão contente de ter ido para o interior. O avô do André é um caso mais complicado. Infelizmente está com uma demência. É uma coisa que acontecerá, como nós sabemos, a muitos portugueses. E então o que é que acontece? Como ele tem uma pensão baixa, não consegue lugar numa residência privada. Mas o neto dele, o André, andou à procura de uma solução. O que é que acontece? Eles vivem no Alentejo. E o André lembrava-se que em 2017 o Governo tinha anunciado 2 pilotos de cuidados continuados no Alentejo. Foi à procura, mas só estão no papel. E, portanto, tem um grande problema para resolver, não sabe o que é que há de fazer ao avô nesta situação. Finalmente, o Hugo. O Hugo, lembram-se, o Dr. Carlos César explicou-nos, tinha montado uma startup. Anda cheio de problemas para dormir, até pensou que fosse por causa da empresa, mas afinal não, tem a apneia do sono. Vive em Gaia e então dirigiu-se ao Hospital de Gaia Espinho para tentar arranjar uma consulta. Qual é o problema? Não é nenhum, ele arranjou uma consulta, foi espetacular, até recebeu a carta. Qual é a questão? É que ele foi lá no dia 21 de outubro de 2019 e a consulta está marcada para 23 de setembro de 2020. Portanto, se ele tivesse qualquer outra solução, garanto-vos que não ficaria um ano à espera sem dormir. Portanto, senhoras e senhores deputados, se a realização da primeira consulta pudesse ser feita onde há capacidade, seja no público, no privado ou no social, se a ADSE fosse alargada a todas as pessoas, independentemente do seu vínculo de trabalho, por exemplo, trabalhadores por conta de outrem ou até por conta própria,
Se o SNS fosse alvo de políticas promotoras da eficiência e da autonomia da contratação, a seguir a essas políticas de eficiência, como sugere a lei explotada pelo CDS, termino, Sr. Presidente, a Lei 87 de 2019. Se o financiamento fosse feito por resultados e ganhos de saúde, tenho a certeza, tudo isto que o CDS propõe, que o Sr. Deputado, Sr. Presidente Carlos César, voltaria a confiar no governo do PS e os seus amigos e todos nós, cidadãos, que é o mais importante, termino já, Sr. Presidente, podiam ter acesso a cuidados de saúde a tempo e horas que o Estado não tem que prestar, mas tem a obrigação de garantir.